Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no portal Escola Dominical, onde os irmãos vão ter a sequência do nosso raciocínio. Isto porque nós não repetimos o texto da revista. A nossa proposta é a de trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Vejam também os slides que são colocados, que são um resumo do nosso texto. Além do nosso texto de apoio dos nossos slides, os irmãos têm disponibilizado 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Lembrando que o portal Escola Dominical tem lições de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, que são sugeridas na revista dos adultos. O irmão tem um momento devocional e angaria novas informações a respeito da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Este estudo é realizado no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, onde hoje é a sede da Faculdade Evangélica de São Paulo. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos dando início ao terceiro trimestre de 2024. Estamos começando um novo trimestre e neste currículo atual da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós já estamos no terceiro ano deste currículo. É a primeira vez que nós teremos o que eu costumo chamar de trimestre bíblico. Mas, irmão Caramuru, o que é um trimestre bíblico? O trimestre bíblico é um trimestre em que nos dedicamos ao estudo de um ou alguns livros da Bíblia Sagrada. Nós não estudamos um assunto em especial. Nós nos debruçamos sobre o livro das Escrituras, que é o objeto do estudo, para extrairmos diversas lições deste livro. É verdade que algumas vezes há uma perspectiva e desde o começo deste currículo nós só estudamos trimestres temáticos. Agora, nesse terceiro trimestre de 2024, nós iremos estudar um trimestre bíblico, porque nós vamos estudar 2 livros da Bíblia. Os 2 livros femininos da Bíblia. Por que livros femininos? Porque os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada tem 66 livros. E somente 2 livros têm títulos femininos, títulos com nomes de mulheres. O livro de Ruth e o livro de Esther. E são justamente estas as 2 mulheres e os 2 livros que nós iremos estudar neste terceiro trimestre de 2024. O tema do nosso trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Já o subtítulo do nosso trimestre nos reporta ao que Paulo escreveu aos Romanos,
no capítulo 15 e no versículo 4. Paulo diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E a vida cristã, ela depende da esperança. O mesmo apóstolo Paulo, nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, ele fala da trajetória da nossa vida cristã. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o apóstolo Paulo diz que é fundamental que o crente tenha esperança. E esta esperança é resultado de uma trajetória que começa pela fé, passa pela firmeza, pela esperança da glória de Deus. Depois vêm as tribulações, e estas tribulações produzem a paciência, a experiência e a esperança. E quem tem esperança não se confunde, não é confundido, não é enganado. E isto é fundamental para a nossa geração. O texto fala que são ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esta geração dos dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja. Dias de profundo engano, como Jesus nos disse no sermão profético. E por isso, nós precisamos não ser confundidos. E a esperança é a arma pela qual nós evitamos a confusão. Então, são esses ensinos nos livros de Ruth e de Esther que nos servirão para que tenhamos paciência e consolação e para que nós tenhamos esperança que nós iremos estudar neste trimestre. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Aqui nós vamos ver, tanto no livro de Ruth quanto no livro de Esther, que não é por acaso que esses livros eles têm nomes femininos e suas personagens principais são mulheres, e não é por acaso que justamente nesses livros intitulados com os nomes de mulheres e cujas mulheres são as protagonistas da narrativa, nós vamos ver do cuidado de Deus com a família e o governo do mundo. Deus, ele criou a família. A família é a obra-prima de Deus. Foi a última coisa criada na narrativa da criação. Lá nos capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar a família sendo criada, a última coisa que foi criada, a união do homem e da mulher com a constituição da família, para que, através da família, Deus operasse na humanidade. A família foi constituída por Deus para ser o lugar do encontro entre Deus e o homem, o lugar da comunhão entre Deus e o homem, o lugar do aprendizado do amor ao próximo e do amor a Deus, que são os dois grandes mandamentos. A família é cuidada por Deus. E nós vamos ver isso tanto no livro de Ruth,
quanto no livro de Esther. No livro de Ruth, talvez com maior profusão, porque no livro de Ruth nós vamos ver como uma família que estava designada para ser a família de onde viria o Salvador do mundo, como esta família, ela correu o risco de ser dizimada pela desobediência dos seus integrantes. Mas como Deus, nos seus desígnios imutáveis e inabaláveis, ele restaura esta família da forma menos prevista possível, através de uma mulher moabita. E ele então restaura esta família, de onde virá o Salvador da humanidade. Então Deus cuida da família. Mas também no livro de Ruth nós vemos como Deus tem o controle de todas as coisas. Como ele usa da morte de Elimeleque, de Malom e de Quilion para fazer com que Noemi e Ruth retornassem a Israel. Como ele traz novamente abundância de víveres em Belém para trazer aquelas duas mulheres para Belém. E assim reprocessar, restaurar a família que viria a ser a família do Salvador. Mas, ao mesmo tempo, no livro de Esther, nós também vemos um Deus que cuida da família. Hadassa, ou Hadassa, que é Esther, fica órfã e passa a ser criada pelo seu primo Mardoqueu. Uma família que poderíamos dizer de família monoparental, ou seja, a família que tem apenas um pai. No caso aqui, o pai adotivo, que é Mardoqueu. Mas Mardoqueu cria Esther no temor do Senhor, e é esta criação que vai fazer com que Esther chegue a ser também, pela divina providência, a rainha da Pérsia, que era a potência mundial da época. E Deus a coloca ali para evitar que o povo de Israel fosse destruído. Porque Amã, que era o primeiro-ministro do rei da Pérsia, quis destruir os judeus. Mas Esther, aproveitando a posição em que estava, Deus a usou para impedir a destruição do povo judeu, contra a maior autoridade efetiva do mundo naquela época, que era o primeiro-ministro Amã, que tinha carta branca do rei da Pérsia. É o Deus que governa o mundo. É o Deus que está no absoluto controle de todas as coisas. Então, no livro de Esther, nós vemos sobressalente este governo do mundo, mas há também o cuidado da família. Enquanto que no livro de Ruth, nós temos sobressalente o cuidado da família, sem que Deus se deixe de se mostrar como tendo o controle do mundo. É o Deus que governa o mundo e que cuida da família. Quando nós aprendemos isto, nos dias difíceis pelos quais estamos passando, nós temos renovado a nossa fé, aumentado a nossa esperança. Porque sabemos que tudo o que se passa é cumprimento das Escrituras. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele governa o mundo e cuida da família. Por isso devemos confiar nele e esperar nele. Porque apesar de toda a maldade, da multiplicação da iniquidade, da instauração do espírito do governo do anticristo, da ação do espírito do anticristo, nós estamos seguros, porque Deus governa o mundo e cuida da nossa família. O nosso comentarista deste trimestre é o pastor Silas Queiroz. Pastor Silas Queiroz
é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, e lá, nesta cidade, inclusive, ele está a exercer a função de procurador-geral do município, ou seja, ele é o chefe de todo o corpo jurídico daquele município. Pastor Silas já tem comentado lições na faixa etária dos jovens e agora está a comentar a faixa dos adultos. A capa da nossa revista, ela tem duas figuras, na verdade. Uma figura à frente, que é uma coroa real e um manto real. Vejam ali a cor avermelhada, é a cor púrpura, o carmesim, que é a, 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 a cor real, a cor da realeza, até porque é uma cor rara. Eu recentemente estive no estado da Bahia, ali, e eu quero aqui mandar um abraço ao pastor Creosvaldo, lá de Itacaré, no estado da Bahia, também ao pastor Laurentino, lá em Porto Seguro, também no estado da Bahia, e nós conversando com o presbítero André, que é assíduo frequentador aqui do portal Escola Dominical, mando-lhe também um abraço. O presbítero André é estudante de história e é guia turístico lá em Porto Seguro, e ele explicava para nós, né, o porquê o pau-brasil era tão procurado, justamente porque era uma das fontes da cor vermelha, porque era uma cor rara para a tintura das vestes, e a cor da realeza. Então, aqui nós vamos ver que, nesta primeira imagem da realeza, nós lembramos do Deus que governa o mundo. Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E o mundo foi feito por ele, e sem ele nada se fez, como diz o apóstolo João, referindo-se à segunda pessoa da Trindade, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Deus governa o mundo. E aqui nós estamos a falar do livro de Esther. No livro de Esther, Deus tem o absoluto controle de todas as coisas, embora seja o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não é sequer mencionado. O livro de Esther não tem nenhuma menção do nome de Deus. Mas Deus está presente nas mínimas situações. Até mesmo o tropeção de Amã, quando ele é desmascarado pela rainha Esther, o rei enfurecido sai da sala onde eles estão e Amã vai pedir clemência a Esther. Mas ele tropeça e cai em cima de Esther. E quando ele está sobre o corpo de Esther, o rei entra. E aí o rei decide matar imediatamente a Amã, que é enforcado na própria forca que havia feito para Mardoqueu. Quer dizer, Deus controla até o tropeção, a mínima coisa. Mas Deus também tinha o controle de todas as coisas de tal maneira que fez com que Esther se tornasse rainha da Pérsia, que houvesse a deposição de Vasti, para que Esther entrasse, que era um lugar estratégico para a manutenção do povo judeu. Se não fosse Esther, o povo judeu seria destruído. Mas Deus tem o absoluto controle de todas as coisas. Então, esta coroa e este manto real mostra a Deus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e isto é demonstrado claramente no livro de Esther. Mas, como eu disse para os irmãos, existem duas imagens nesta capa. A outra imagem é a imagem de uma plantação
que parece não ser uma plantação de trigo, mas, na verdade, o que o ilustrador quis deixar aqui é lembrar o livro de Ruth. Por quê? Porque o livro de Ruth ela está ligado à colheita, à plantação. Quando Noemi e Ruth voltam para Belém, elas voltam no tempo da colheita do trigo. Vamos ver aqui, que são duas colheitas, né? Tem a primeira plantação, lá em Ruth. Vamos ver aqui. Em Ruth, no capítulo 1, diz assim: chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E depois da cega da cevada veio a cega do trigo. Lá, Ruth 2:23. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a ceva das cevadas e dos trigos se acabou. Então, os eventos que envolvem a restauração da família de Elimeleque estão ligados a essas duas colheitas, a colheita do trigo e da cevada, né? Primeiro da cevada, depois do trigo. É isso que nos lembra aqui a imagem ao fundo na capa da revista. Tanto que o livro de Ruth ele é lido na festa das semanas, que é a festa de Pentecostes, que é o início da colheita em Israel. Então, nesta festa, o livro de Ruth ele é lido. Por isso que tanto o livro de Ruth quanto o livro de Esther, eles fazem parte do que nós chamamos as 5 Megiló, ou os 5 rolos, que são os 5 livros que fazem parte do terceiro grupo da Bíblia judaica, o grupo que fica no final, o chamado grupo dos escritos. E esses 5 livros que ficam, o livro dos escritos tem mais livros, mas 5 desses livros, eles são chamados os 5 livros, por quê? Porque eles são lidos integralmente, são todos livros curtos, mas eles são lidos em festividades específicas de Israel. Então, na festa das semanas, ou festa de Pentecostes, é lido o livro de Ruth. E o livro de Esther é lido na festa de Purim, que foi instituída por causa deste livramento, para celebrar e comemorar este livramento do povo de Israel nos dias de Esther. Então, o livro de Esther é lido na festa de Purim e o livro de Ruth é lido na festa das semanas ou festa de Pentecostes. Isso até hoje pelos judeus. E o livro de Ruth, então, está relacionado à colheita e Deus restaura a família de Elimeleque, como nós vamos ver hoje em geral e depois detidamente em outras lições, e, portanto, nós temos aí a explicação da capa da nossa revista. O nosso trimestre tem 2 blocos, não podia ser diferente. Essa primeira lição de hoje, nós vamos falar sobre estas 2 mulheres que são importantes para a história de Israel. Vamos falar sobre Ruth e Esther. São 2 mulheres importantes na história de um povo. Esse é o título dessa primeira lição, que é uma lição introdutória. Depois nós temos, naturalmente, 2 blocos. Vamos estudar 2 livros da Bíblia. Então, o primeiro bloco é o estudo do livro de Ruth. Por que nós vamos estudar Ruth primeiro? Porque, cronologicamente, foi o livro que foi escrito primeiro e os fatos que ocorreram no livro de Ruth são anteriores aos livros de Esther. Então, por isso,
por uma questão de ordem cronológica, nós vamos primeiro estudar o livro de Ruth. Nós vamos ocupar as lições 2 a 5. Depois, no segundo bloco, nós vamos estudar o livro de Esther, nas lições 6 até a lição 13. Então, esses são os 2 blocos. O livro de Ruth, onde iremos ter a ênfase no cuidado de Deus com a família, e depois o livro de Esther, onde nós vamos ter a ênfase no governo de Deus sobre o mundo. Feita esta exposição rápida a respeito do nosso trimestre, nós devemos nos lembrar que o fato da Bíblia ter estes 2 livros femininos já é uma prova cabal de que a Bíblia não é um livro machista nem misógino. Os irmãos devem ter ouvido várias pessoas dizer isto, que a Bíblia não pode ser aceita porque ela é um livro machista, porque é um livro misógino, ou seja, um livro que despreza as mulheres, não gosta das mulheres, e porque foi escrita numa cultura patriarcalista. E por isso é preciso retirar esse ranço cultural da Bíblia. E criaram até uma teologia feminista para trazer o empoderamento da mulher na interpretação da Bíblia. Tudo isto, irmãos, nada mais é do que a falsamente chamada ciência, do que a ação diabólica nesses movimentos revolucionários, nesta mentalidade revolucionária, rebelde e de insubmissão à palavra de Deus. É mentira. E por ser mentira, é algo que vem do pai da mentira, que é o diabo. Não há nada na Bíblia que mostre ser Deus machista ou ser a Bíblia machista. Pelo contrário, nós temos, aqui eu coloco no esboço, que é mais longo, né, alguns eventos, alguns episódios que demonstram claramente que não há, da parte de Deus, qualquer machismo. Quando Deus anuncia a criação do homem, anuncia que o homem seria homem e mulher. Que o gênero humano, e o único gênero que existe é o gênero humano, é homem e mulher. É o que está escrito lá em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Um do lado do outro. Logo em seguida, no versículo 28, diz: E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então não há nenhuma distinção, nenhuma preferência do macho em relação à fêmea. Deus criou macho e fêmea, Deus abençoou a ambos e deu a mesma ordem a ambos. O que acontece é que com o pecado, e pecado é iniquidade, pecado é injustiça, é o que diz o apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado é iniquidade, é tratamento desigual. O pecado traz a injustiça.
E Deus disse à mulher que por causa do pecado no mundo, que está no maligno, no sistema pecaminoso, a mulher seria inferiorizada. Olha o que Deus disse. Gênesis capítulo 3, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, aí vem o versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O pecado trouxe como consequência para a mulher a inferiorização social, o domínio do homem sobre ela, que não é esta opressão que é dita pelas feministas. No mundo, e o mundo aqui é esse sistema chefiado pelo diabo, o mundo que está no maligno, como de João, lá em 1 de João 5:19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Lá no sistema maligno, no sistema pecaminoso, a mulher vive uma inferiorização social. E não me venham dizer que o feminismo melhorou a situação da mulher. Não melhorou. Ah, mas a mulher hoje trabalha fora, mas ganha menos. E isso desde a mais modesta ocupação até as mais altas ocupações nas empresas multinacionais. As mulheres sempre são as que ganham menos. Há uns 15, 20 anos, eu vi uma pesquisa em que se colocava os 10 maiores executivos da época. 3 eram mulheres. E as 3, embora não fossem das 3 menores empresas, recebiam os menores salários. Então, desde o topo. Hoje se fala muito em emancipação da mulher, na liberdade da mulher para trabalhar, para ter emprego, para ter profissão. Mas já estão aí as estatísticas demonstrando como nunca antes na história da humanidade nós temos mulheres sofrendo violência doméstica, violência sexual. Hoje nós temos, segundo alguns dados, nós temos hoje um tráfico de mulheres que movimenta mais gente e mais dinheiro que todo o tempo do tráfico de negros da África para a América durante o tempo da escravidão. As mulheres hoje estão sendo vilipendiadas. As mulheres hoje estão sendo desprezadas, perdendo a cada dia a sua dignidade. Por quê? Porque o mundo está no maligno. E no maligno, a mulher sempre será inferiorizada. Já não é o que acontece na igreja. Em Cristo, a mulher adquire a dignidade que Deus sempre lhe a deu. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, nós vemos que muitas mulheres acompanhavam a Jesus. E o sociólogo Rodney Stark,
ao estudar sobre o cristianismo, disse que sempre, desde o início da história do cristianismo, o número de membros das igrejas sempre era majoritariamente feminino. Por quê? Porque a doutrina cristã é a única que dá dignidade à mulher. Hoje em dia, há uma opressão maligna sobre as mulheres. E nós vemos bem que Deus, quando fala da inferiorização social da mulher no maligno, diz que a redenção se faria tendo por instrumento uma mulher. Quando ele vai citar o Salvador do mundo, qual é a primeira expressão usada pelo próprio Deus para designar o Senhor Jesus? Semente da mulher. Era através de uma mulher que viria ao mundo o Salvador da humanidade, aquele que restauraria o ser humano diante de Deus, aquele que tornaria a trazer a glória de Deus ao homem por meio de uma mulher. E não é por menos que o nome da primeira mulher era Eva, que quer dizer a mãe dos viventes. Deus deu tanta dignidade à mulher que a fez ser mãe. Só a mulher pode ser mãe. E a mãe é a pessoa que mais se aproxima de Deus. Porque o amor de mãe é o amor mais sublime que existe entre os seres humanos. O profeta Isaías, ele foi bem claro ao dizer que pode uma mãe se esquecer do filho que se amamenta, que alimenta, dizendo é impossível que a mãe assim faça. Mas ainda que ela o faça, Deus não se esquecerá desta pessoa. Ou seja, o amor de mãe só é inferior ao amor de Deus. E se Deus deu à mulher a exclusividade da maternidade, é porque Deus quis que a mulher fosse o ser mais próximo a Deus, porque Deus é amor. Então, os irmãos, observem como toda esta teoria de colocação da Bíblia como um livro machista, misógino, é uma mentira satânica. Mas eu falei da criação, eu falei de Eva, mas não se esqueçam que no dilúvio, Deus salvou 8 pessoas. 4 homens e 4 mulheres. O mesmo número de homens e de mulheres foram salvos no dilúvio. Mais uma prova de que Deus não privilegia nem o homem, nem a mulher. Os trata igualmente. E o fato de nós termos 2 livros da Bíblia, cujas personagens principais são mulheres, o livro de Ruth, 2 mulheres, Noemi e Ruth. E no livro de Esther, Esther é a prova cabal de que não há mesmo qualquer machismo por parte da Bíblia Sagrada. Lembramos aos irmãos também que na Bíblia Católica existe um outro livro feminino, é o livro de Judite, né? Mas esse livro, primeiro, não é aceito pelos judeus e o Antigo Testamento foi revelado aos judeus. É o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, aliás, no capítulo 9, no versículo 5, ele diz assim, que são israelitas
dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então, é dos judeus que, aos judeus, é que se revelou o Antigo Testamento. E o Espírito Santo guiou os judeus a entenderem o que era autoritário, o que era divino e o que não era. E eles nunca aceitaram como inspirado o livro de Judite. Como se não bastasse isso, o livro de Judite tem erros históricos e geográficos graves. E nós sabemos que Deus não erra. Então, como há erros geográficos e históricos no livro de Judite, isso é mais uma prova de que o livro de Judite não é um livro inspirado. Então, os dois livros femininos das Escrituras são Ruth e Esther. São livros femininos, mas não feministas. E por que são livros femininos e não feministas? Em primeiro lugar, porque tanto Noemi quanto Ruth, que são as duas personagens principais do livro de Ruth, elas se caracterizam pela submissão. Submissão, que para o feminismo é algo inadmissível, não é escravidão. Não, nem é opressão. Submissão é estar sob uma missão. Ou seja, no casamento, Deus estabelece o marido como aquele que planeja, aquele que projeta, aquele que faz os planos, e a mulher adere a esses planos. Lembrando que na confecção do plano, a mulher deve ser ouvida. E o homem é que tem que tomar a decisão final. E a mulher, então, está debaixo desse plano, debaixo desta tarefa, debaixo desta missão. E nós encontramos no livro de Ruth, Noemi sempre sendo submissa ao seu marido. Quando Elimeleque parte para Moabe, em evidente desobediência a Deus, Noemi o segue, mas sem deixar de servir a Deus, sem deixar de confiar em Deus. Tanto que resolve voltar para Belém depois que fica desfilhada e viúva. Pois não era este o desejo do seu coração. Ruth era também submissa à sua sogra. Sempre reconheceu a autoridade de Noemi, atendeu a todos os conselhos de Noemi, jamais desobedeceu a Noemi, só fazia o que fazia sob a orientação e a ordem de Noemi. Então, são duas mulheres que, apesar de serem firmes servas de Deus, de enfrentarem as adversidades, elas nunca abriram mão da sua posição e da posição que Deus pôs à mulher. Eram mulheres de iniciativa, mas não eram rebeldes, não eram independentes. Tanto Noemi quanto Ruth se submeteram à lei de Deus, às normas sociais, ao princípio de autoridade, e por isso foram abençoadas, e por isso eu e você estamos salvos, porque pela obediência delas, pelo temor a Deus que elas apresentaram, é que a família do Salvador se restaurou, e nós que podemos estar com os nomes escritos no céu, porque Jesus veio, nasceu, morreu por nós e está à direita do Pai aguardando o momento de vir nos buscar. Eis o valor de uma mulher que não é rebelde, mas que sabe o seu lugar conforme o plano divino e não o plano do homem.
Com Esther não é diferente. Esther fica órfã e ela é criada por Mardoqueu. E sempre foi submissa a Mardoqueu. Tanto que Mardoqueu chega para ela, sem lhe dar qualquer explicação, e diz que ela jamais deveria declarar que era judia no palácio do rei Assuero. E ela cumpriu. Mesmo tendo se tornado rainha, ela nunca disse que era judia, porque ela é obediente ao seu pai adotivo, Mardoqueu. E também ela se submeteu a todas as regras da corte. Ela foi ensinada por Regai, que era o eunuco das mulheres, como se comportar, quais as normas, e por ela observar sempre as normas, foi esta obediência, esta submissão, que trouxe a ela a condição de rainha. Porque o rei Assuero se impressionou não tanto pela beleza de Esther, mas principalmente pela sua submissão, pelo seu comportamento, até porque as circunstâncias da deposição de Vasti fizeram com que toda a sociedade, esta sim machista, lá do reinado da Pérsia, porque dentro do sistema gentílico, dominado pelo maligno, quisesse uma mulher submissa. Na verdade, eles queriam uma mulher servil, né? Mas Esther se sobressaiu por isto. Depois, quando instada a interceder pelo povo por Mardoqueu, ela também obedece ao seu pai adotivo e arrisca a própria vida nesta obediência. Porque vai à presença do rei Assuero sem que tivesse sido chamada, e se o rei não estendesse o cetro, ela seria imediatamente levada à morte. Então, mas ela preferiu obedecer ao seu pai adotivo do que salvaguardar a sua vida. Então, nós vemos que são duas mulheres que estão fora, três mulheres, né? Porque a Noemi também entra, Noemi, Ruth e Esther, que estão completamente fora desse estereótipo defendido pelas feministas. E por isso mesmo nós não temos dois livros feministas, mas dois livros femininos. Duas mulheres importantes na história do povo de Deus. Ruth, ela era moabita. Vejam que Elimeleque morava em Belém, e Belém quer dizer casa de pão, então era um lugar de grande produção de trigo e de cevada, e houve uma fome na terra. Houve uma fome na terra, e Elimeleque, diante desta fome, resolve imigrar para Moabe. Nós sabemos que Deus havia prometido aos israelitas que eles teriam colheitas fartas, desde que fossem obedientes a Deus. Se eles desobedecessem à lei do Senhor, a primeira providência que Deus iria fazer era cessar a chuva, o que prejudicava a produção agrícola. Então, esta fome que estava acontecendo em Belém era evidentemente resultado de uma desobediência do povo. Nós estamos no tempo dos juízes, né? O livro de Ruth diz que nos dias em que os juízes julgavam, então era o tempo pior em termos espirituais do povo de Israel. Se nós lermos o capítulo 2 do livro de Juízes, nós vamos ver que aí nós temos um círculo vicioso, porque os pais não ensinavam a lei de Deus aos filhos,
Ou seja, havia falta do ensino doutrinário na família e a má formação espiritual na família gerava uma má formação espiritual na sociedade, e esses filhos cresciam, se envolviam com a idolatria, com os povos vizinhos, e Deus então castigava o povo através da colheita, através da opressão de povos estrangeiros. E quando havia fome na terra, era um sinal para o povo se arrepender. Mas Elimeleque, em vez de se arrepender, resolveu mudar para Moabe. Moabe era um lugar de fartura, um lugar de grande produção de muitos produtos agrícolas. E um lugar que Deus disse para que os israelitas jamais fossem. Então, em vez de se arrepender dos seus pecados, em vez de conclamar as pessoas a se arrependerem para que Deus mandasse novamente chuva, Elimeleque resolve ir para um lugar que Deus disse que os israelitas não poderiam ir. É um homem rebelde contra Deus. E os nomes que ele coloca nos seus filhos mostram bem esta sua desilusão com Deus. Porque o primeiro filho, ele dá o nome de Malom, que quer dizer doença. E o segundo filho, ele dá o nome de Quilion, que quer dizer definhamento. Era alguém inconformado com Deus. E vai para Moabe com seus filhos e com sua esposa. Lá chegando, a Bíblia diz que Elimeleque morre. Seus filhos, ao invés de, diante da morte do pai, caírem em si e retornarem à obediência à palavra, resolvem casar-se com mulheres moabitas. E Malom casa com Orfa, Quilion casa com Ruth, e este casamento com mulheres moabitas era outra desobediência à palavra de Deus. Porque, inclusive, os moabitas eram proibidos de entrar no tabernáculo. Porque houve aquele episódio de Baal Peor, em que as mulheres moabitas levaram 23 mil israelitas a se prostituírem, eles que foram mortos. E os moabitas também alugaram Balaão para amaldiçoar o povo e recusaram dar água para o povo quando eles passaram pelas terras de Moabe. Então, os moabitas eram proibidos de entrar no tabernáculo. E casar-se com mulheres moabitas, já morando em Moabe, era a demonstração de uma deliberada de rebeldia. E Malom e Quilion acabaram tendo o mesmo fim de Elimeleque. Acabaram morrendo também. E aí ficou Noemi viúva e sem filhos, com as duas noras. E aí chega a notícia de que Deus havia novamente mandado chuva para Belém. E então Noemi resolve retornar. Ela sabia desde o começo que aquele caminho não era o caminho agradável a Deus, que aquela imigração era contrária à vontade de Deus. E ela então resolve voltar. E suas noras resolvem voltar com ela. Por quê? Porque ela tratava bem as suas noras. Ela, apesar de estar contrariada com as circunstâncias, ela tinha um bom testemunho, era uma serva de Deus, amou as suas noras, tratou-as como filhas, e elas quiseram voltar. Mas Noemi disse que isso não tinha senso nenhum, porque se ela voltasse, elas eram moabitas, não seriam bem recebidas em Israel, ela não teria como promover uma descendência para que elas se casassem com seus novos filhos, e, portanto, ela entendeu que, humanamente falando, não cabia às suas noras irem com ela para Belém. Ela estava retornando, mas suas noras não. Mas a verdade é que Orfa retornou ao seu povo
Mas Ruth, ela havia crido no que Noemi havia falado a respeito do Deus de Israel. Noemi sempre falou do Deus de Israel, sempre falou das maravilhas de Deus para suas noras. E elas, vendo o testemunho dela, creram naquilo que ela falou. Mas Ruth, além de órfã, porque Ruth creu em Deus, no Deus de Israel. Tanto que, quando Noemi faz mais uma vez para que ela vá embora, que ela volte ao seu povo, ela diz: não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela creu no Deus de Israel. Era uma mulher de fé, que creu contra toda esperança, como Paulo fala com relação a Abraão. Porque como crer num Deus que matou o marido, o sogro e o cunhado? Como crer num Deus cujo marido não cria? Mas ela entendeu que tudo aquilo havia acontecido por desobediência a Deus. Ela entendeu que Deus tinha o governo do mundo e que, portanto, era o verdadeiro Deus. Ruth se mostra uma mulher de fé e ela vem, mesmo como moabita, para Belém. E lá em Belém, ela se submete a todas as normas, sendo uma viúva desamparada estrangeira, não podendo Noemi trabalhar, ela vai se submeter à lei da respiga e vai ali se apresentar para apanhar aquilo que caísse na colheita, demonstrando humildade, assumindo a sua condição miserável. E Deus direciona para que ela receba em sorte justo a terra de Boaz, que seria aquele que remiria a família, que restauraria a família. E Boaz fica sabendo do gesto de Ruth, se afeiçoa a Ruth, manda que derrubasse um pouco mais de cereais para que ela pudesse colher e levar para o seu sustento e de sua sogra. E Noemi, ao notar que ela estava no campo de Boaz, ela percebeu que Deus estava agindo, incentivou e estimulou a fé de Ruth. E depois, no momento certo, pediu a Ruth que ela pedisse a Boaz que remisse a família. E Boaz foi e remiu a família, comprou todas as terras de Elimeleque, casou-se com Ruth, e deste casamento nasce Obed, que viria a ser o avô de Davi. E Ruth, então, é introduzida na linhagem, como nós vemos no Evangelho segundo Mateus, na genealogia de Jesus. Ruth proporcionou ao povo de Israel, que ela adotou como seu povo, a linhagem do Messias, a salvação não só de Israel, mas de todo o mundo. Com Esther não é diferente. Esther, como nós já vimos, ela estabelece uma obediência ao seu pai adotivo, um temor a Deus, porque foi criada na palavra de Deus. Era uma mulher que orava, jejuava, e que usou todo o seu conhecimento cultural do palácio para livrar o seu povo. E, desta maneira, os inimigos, em vez de matarem os judeus, foram por eles mortos, porque Esther era uma mulher obediente a Deus e que tinha sensibilidade. Aliás, as mulheres, elas se
notabilizam pela sua sensibilidade. E nós vamos encontrar, tanto Noemi, quanto Ruth, quanto Esther, como mulheres que tinham uma grande sensibilidade espiritual e que viam com clareza o mover da mão de Deus. Graças a Esther, Israel não foi destruído. E por Israel não ter sido destruído, o Messias pôde nascer. E Deus continua a preservar Israel, porque ele ainda tem de ser o reino sacerdotal e o povo santo que Deus prometeu fazê-lo no Monte Sinai. E que isto até hoje nunca aconteceu plenamente. Mas vai acontecer quando o próprio Jesus governar Israel. Duas mulheres importantes para o povo de Deus, a demonstrar que Deus trata igualmente homens e mulheres, e que Deus quer que tanto homens como mulheres sirvam aos seus propósitos e aos seus desígnios. Podemos dizer que estamos neste mesmo grupo de Ruth, Noemi e Esther? Amém.